Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Camila e para quem não conhece, aqui eu falo sobre leituras diversas, nas quais que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia, que é o meu campo de estudo, mas, como na descrição mesmo do canal fala, de uma maneira comum, descontraída, dando apenas a minha opinião acerca de algum assunto, de algum livro que eu tenha lido. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Atenas, a Ascensão de Atenas, a história da maior civilização do mundo, desse autor aqui, Anthony Everett. Então, eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, rapidinho sobre o autor, ele não é um historiador propriamente dito, ele gosta muito desde criança sobre assuntos de civilizações antigas, Roma antiga, ele tem alguns livros sobre Roma, e também ele desde criança relata que a sua avó costumava presenteá-lo com livros da Grécia Antiga, então aí da onde veio o seu amor, a sua curiosidade sobre essa civilização. Ele fala também que em um dado momento a sua avó deu um livro do Banquete de Platão, mas foi um pouquinho difícil de ler, porque a gente precisa um pouco de maturidade, de um pouquinho mais de conhecimento acerca do assunto, para de fato conseguir ler o Banquete de Platão. Bom, mas vamos falar um pouquinho do livro. Esse livro aqui tem um pouquinho mais de 400 páginas, e ele vai falar... Ele é muito bem desenvolvido, eu não achei grandes problemas na escrita, mas sim na tradução, tem alguns erros aqui na tradução, nada que prejudicou tanto a minha leitura. E ele traz algumas figuras que ajudam a enriquecer mais o nosso entendimento sobre o assunto discutido, guerras, a democracia, filósofos, a ascensão mesmo de Atenas, que vai acontecer dentro de várias guerras, não apenas a de Peloponeso, que dura aí mais de 27 anos. Gente, é um livro de um pouco mais de 400 páginas, então não tem como trazer a história de uma civilização inteira numa maneira detalhada. Mas para quem quer conhecer, quem gosta do assunto, esse livro me serviu. É um tipo de livro que eu gosto, faz parte também dos meus estudos, então eu não tenho muito ao que falar. Não foi algo que foi escrito, como eu falei, com um historiador. A gente percebe essa diferença. A partir da página 288, ele traz as figuras, os heróis de Homero, para quem não conhece, de Ilíada, Aquiles, ele está enfaixando o braço de Patroclo, seu amigo, então ele fala também da Atenas em sua glória, ele vai trazer essa figura aqui, bem interessante, ajuda bastante na leitura. Os grandes homens são líderes, estadistas, aristocratas, que foram importantes em toda essa ascensão de Atenas, porque, assim, vamos combinar que naquela época o mundo era muito hostil, eles viviam em guerra, então era necessário assim, várias estratégias, tinha muita corrupção, e isso mesmo antes da invenção da democracia. Então ele vai trazer também as esculturas, que eram enormes, né? Essas esculturas, elas eram pintadas com cores muito brilhantes, dando um aspecto de endeusamento para impressionar mesmo as pessoas. E, para quem conhece a Grécia, ela foi ao berço tanto da questão da sabedoria, do conhecimento, mas também o povo, antes dos filósofos, principalmente antes do descobrimento da filosofia, eram pessoas que a vida era direcionada e moldada pela mitologia. Então, ele vai contar um pouquinho aqui também. Logo no início, ele vai apresentar para a gente alguns personagens e fazer um paralelo se caso nós pudéssemos visitar Atenas aqueles momentos, 2 milênios atrás. Aí ele vai falar o seguinte: se pudéssemos viajar mais de 2 milênios e andar pelas ruas e vielas da antiga Atenas, talvez encontrássemos os grandes dramaturgos Ésquilo, Sófocles, Eurípides e o escultor Fídias, o comediante Aristofanes e o vilão da política ateniense Alcibíades. Vou falar muito aqui sobre Alcibíades. Talvez assistíssemos à aula de ética de Sócrates numa sapataria à beira da Ágora e conhecêssemos 2 dos seus alunos, Platão e Xenofonte. Em uma assembleia, ouviríamos um discurso de seu maior estadista, Péricles. Então ele vai decorrer sobre esses personagens importantes para a ascensão de Atenas, principalmente Sócrates. Ele vai falar um pouquinho aqui também. Ele vai iniciar o livro, deixa eu mostrar, tem um mapa, era a organização, eu vou falar países, mas naquele tempo não existia nem essa nomenclatura países, né, essa organização geográfica, vamos dizer assim.
Então, onde tá localizado o Peloponeso, Atenas, então, onde a guerra do Peloponeso de 27 anos, o autor vai condensar essa história para que a gente tenha vamos colocar assim, uma visão geral. Iniciar falando da história de Atenas, que traz o seu grande herói Teseu, porque não temos dados históricos para realmente saber como que foi a construção, o início de Atenas. A gente se baseia em alguns historiadores da época, mas Teseu foi um dos seus grandes heróis mitológicos. Ele vai trazer a importância desse personagem para o povo ateniense e também ele vai trazer aquele paradoxo, para quem não conhece, do navio de Teseu. Esse paradoxo ele é bastante famoso, que fala que é muito difícil identificar quando algo permanece a mesma coisa ou quando acontece a mudança em o navio de Teseu. Mais ou menos aí uma reflexão sobre quando entre a identidade e a mudança. Na página 39, ele vai comentar: os atenienses tinham certeza de que Teseu era uma figura histórica, uma galera de 30 remos, ou seja, um barco, um navio de 30 remos, referida como um navio com que teria ido e voltado de Creta. Foi preservada e ainda estava em exibição pública no século IV. Suas antigas tábuas de madeiras foram substituídas por madeiras novas à medida que apodreciam. Isso rendeu aos filósofos uma questão para seus alunos: quando todas as madeiras tivessem sido trocadas, o navio seria o mesmo ou outro? Então aí é um grande paradoxo que faz a gente refletir bastante. Obviamente os filósofos perguntavam para os seus alunos, porque aí a Grécia é o berço da filosofia. Ele vai falar aqui sobre Aristóteles um pouquinho. Acredito que ele comenta mais sobre Sócrates, não fala sobre outros filósofos, Tales de Mileto, Platão, e é bem interessante. Bom, os capítulos são um pouquinho extensos. Ele vai falar sobre a civilização de Esparta, que se difere muito de Atenas. A civilização é de guerreiros. Então, um dado momento aqui, ele vai falar que os meninos, até os 7 anos, eles viviam com suas mães até os 7 anos, mas depois dos 7 anos eles eram carregados para serem treinados. Era um treinamento muito duro, que requer para uma criança, né? Hoje a gente pensa, não posso cometer anacronismo, como eu falei, há 2000 anos o mundo era muito cruel, muitas guerras, então os meninos desde então aprendiam a arte da guerra, vamos colocar assim. E então ele vai falar sobre a civilização espartana, vai falar de Dário, um grande inimigo aí do povo grego de Atenas, porque persa sempre tentou conquistar a Grécia, ter algumas regiões para si, mas foi depois de muito custo. Como eu falei, a guerra de Peloponeso durou mais ou menos aí 27 anos. Não tem como condensar só a guerra aqui, seria muito mais um livro todo. Então tem livros sobre isso, de historiadores gregos mesmo. Tem o grande historiador Tucídides, que ele é historiador grego que vivenciou a guerra do Peloponeso. Tem um livro, A História da Guerra do Peloponeso, que só ele aí vai abarcar, mas acredito que mais de 1000 páginas, é bem extenso. Então, o autor ele vai discorrer sobre a ascensão de Atenas, vai falar sobre a democracia, criação da democracia, importantes estadistas, líderes que foram cruciais no desenvolvimento daquele povo. Ele vai falar sobre o legislador e estadista Solon, cuja responsabilidade de estruturar, organizar a sociedade foi muito importante. A gente tem aqui a questão das polis, né, que são a cidade-estado, e ele foi o criador da eclésia. Ele menciona muito aqui a eclésia, que é a Assembleia Popular. A gente tem uma história intensa quando ele começa a falar sobre as guerras, então tem diversos nomes. Bom, dependendo da leitura, eu costumo a fazer anotações para que os nomes não fiquem tão embaralhados na minha cabeça, porque são muitos nomes. Para quem não está acostumado a ler livros de história, então, assim, é comum ter vários nomes, líderes políticos. Então, para exercitar um pouquinho a nossa reflexão e fazer conexões, você pode anotar. Eu faço muitas anotações também. Aqui, ó. Para que quando eu precisar voltar na leitura, eu já tenho aqui tudo anotado.
Tem como falar sobre Grécia sem mencionar as Olimpíadas, então era muito importante para aquele povo, tanto que as guerras paravam em momentos de Olimpíada, e para o vencedor ele era graciado de várias maneiras. Então, além de um poder aquisitivo maior, ele tinha vantagens na questão de entrar em teatros, pegar o melhor lugar, então ele se tornava famoso, esse atleta olímpico. Mas quando a gente pensa em Olimpíada, não é nas iguais às de hoje, obviamente, porque lá corria o risco de o atleta morrer. Então, no caso, por exemplo, aqui da página 48, ele vai falar de uma personagem muito interessante que o nome de uma grande mulher de mente independente chegou a nós. Chamava-se Cinisca, irmã de um rei espartano. A gente tem aqui mais informações na página 53. Nascida por volta de 440, era especialista em cavalos e, sendo de família real, tinha muito dinheiro. Foi a primeira mulher a conquistar uma vitória nos antigos Jogos Olímpicos. Então, ela conseguiu fazer um grande feito aí para participar das Olimpíadas. Os jogos eram disputados quase exclusivamente por homens e as mulheres podiam competir apenas nas provas de equestres, não diretamente, mas como donas, criadoras e treinadoras de cavalos. Então essa personagem ele vai falar um pouquinho mais sobre ela, bem interessante, porque foi para principalmente naquela época que era mais homens competindo, então ela conseguiu fazer aí o que muitas não poderiam fazer. Ele vai discorrer mais sobre a personagem, tá? Então é porque muitas das vezes não chega a nós. Tem outras personagens mulheres aqui que foram importantes e, assim, existem, mas era um mundo diferente. A gente tem que, eu pelo menos exercito muito essa reflexão para não acontecer nenhum anacronismo. Quando eu leio, eu sou aberta porque eu gosto muito de confrontar eu não gosto de ler coisas somente que eu concordo, eu gosto de aprender bastante. Então, quando eu leio, gosto de conectar com outros livros, às vezes com uma videoaula, e para que eu aprenda de fato e não cometa também nenhum erro apontando ou fazendo um julgamento de uma civilização há milênios, 2, 3 mil anos atrás. Então é isso, eu já vou abrir e fechei parênteses, vamos lá, mais um resumo aqui do livro, principalmente sobre Sócrates. Sócrates é um filósofo divisor de águas, porque ele começa a usar da sua dialética, o método de perguntas, e engraçado que ele sempre andava pela cidade parando pessoas e fazendo algumas perguntas. Então, talvez a parte que eu mais gostei foi quando ele se juntou com alguns outros homens, estadistas, líderes políticos, enfim, príncipes, pessoas com poder de aquisitivo maior. E a partir daí, além de vinho, comida, eles começaram uma discussão sobre o que é o amor. Então, cada um tinha que dar um discurso sobre o que o amor é. E quando chega a vez de Sócrates, é claro que os discursos são bem interessantes. Platão vai relatar esse discurso através de um livro, O Banquete, porque, para quem não sabe, o Sócrates não deixou nada escrito, então tudo que nós sabemos foi sobre são informações dos seus alunos, principalmente Platão. Então, Platão vai discorrer sobre o amor, a gente tem aqui na página 307, mas ele vai se utilizar, não ele dando opinião, colocar a sua opinião, eu acho sobre amor isso. Não, ele vai trazer uma personagem, era uma mulher, da cidade do Peloponeso, não se sabe se ela existia de fato ou se foi uma invenção. Todos os demais oradores, em vários diálogos filósofos de Platão, existiam na vida real, então pode ser que de fato ela existiu. Então, talvez Diotima, é o nome dela, tenha existido também. Alguns estudiosos modernos costumavam especular que tratava de um pseudônimo de Aspásia, companheira de Péricles, mas a gente não sabe. Aspásia é uma das personagens que o autor vai trazer aqui, muito sagaz, influenciou muito a política, tanto que há um comparativo que essa Aspásia é a versão feminina de Sócrates. Então ele vai discorrer aqui bem bonito, de uma maneira bem objetiva e clara, mas dando a sua opinião sobre o que é o amor. Então, eu não vou ler essa parte, para quem ficar curioso, comprem um livro, adquirem um livro e leiam, tá? Eu não vou me estender muito, aqui ele vai falar também sobre as relações e como eram dadas essas relações mulher e homens. Então, os políticos e estadistas, eles gostavam muito de ter relações com meninos mais jovens, até mesmo o meio de relacionar, existia um propósito para aquilo. E ele vai fechar, ele se prolonga muito na guerra de Peloponeso, Dário, Xerxes, o seu filho. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham chegado até o final. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha aqui, vou ficar muito agradecida também. Se inscrevam no meu canal. Eu tento fazer também não vídeos tão longos, tá? Porque se eu for fazer resenha de tudo, vai demorar um pouquinho mais.
Espero que vocês tenham gostado, os vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!